Boa noite, gente. Eu tô aqui com a minha secretária aqui, Ana Vitória, tá me dando um apoio logístico, tá bom, gente? Vou tentar explicar para vocês aí como é que se resolve, não é isso? A primeira proporção é quando tiver letra em cima e letra embaixo, certo? Essa primeira gravação, eu vou explicar como é que é o procedimento. O procedimento é esse: primeiro eu passo um traço no meio da folha, certo? E aí, o que eu preciso entender da fórmula? Né? O que me diz essa fórmula? A fórmula diz, eu tenho que pegar o de cima mais o de baixo sobre o de cima. Então vamos por etapa, ó. O de cima, que é x, mais o de baixo, que é y, sobre o de cima, que é x. Isso é fórmula, gente. Não tem como fugir disso, entendeu? Segunda etapa, esse aqui é o exemplo 1, certo? O de cima, 5, mais o de baixo, 3, sobre o de cima, 5. Essa é a primeira opção, 0, 1. Não tem como eu fugir, eu tenho que decorar sempre isso, ó. X mais y sobre o de cima, que é x. Depois boto igual, aí vem 5 mais 3 sobre o de cima, 5, certo? Repito tudo de novo, só que eu tenho que prestar atenção agora, ó. O de cima, x, mais y sobre... Na segunda opção, eu inverto. Na primeira opção, eu não usei o x e o y para ficar embaixo. Na segunda opção, eu vou fazer o contrário. Eu vou usar... A fórmula diz que eu tenho que pegar o de baixo. Que eu tenho que pegar os denominadores, que vai ser igual. Mesma coisa, vou repetir a fórmula. 5 mais 3 sobre o de baixo, que é 3. Então, a princípio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a fórmula. A fórmula me diz isso. Na minha primeira opção, x mais y sobre x. 5 mais 3 sobre 3. Depois, de novo, segunda opção, gente, aqui, ó, x mais y, a mesma coisa, aí sobre o de baixo. Então, se você reparar bem, ó, na primeira etapa, eu fico com o de cima, ó, x e y, x e y. Na segunda, a fórmula vai me dizer o contrário. Faço igualzinho em cima, só que aí vai entrar y, 5 mais 3 sobre 3. Isso é forma decoreba, não tem como fugir disso. Vocês têm que prestar atenção no que vocês estão fazendo, tá bom? Aí eu vou para a segunda etapa. O que é a segunda etapa eu vou fazer? Eu tenho que tentar resolver isso. Só que aqui, ó, a proporção já está me falando. Quem é x e quem é y? X mais y é igual ao quê? Ó, igual a... Fala aí, gente. Igual a 4. Então, eu vou agora... com essa fórmula pronta, nessa primeira etapa, eu vou substituir aonde eu tenho x mais y, eu vou substituir por quê? Pelo valor que a fórmula já está me dando. Se aqui tivesse 3, eu teria que botar 3, se tivesse 5, o que tivesse aqui, eu teria que colocar. Então eu vou agora repetir, em vez de eu botar x mais y, vou botar o quê? O 4. 4 sobre... Repito x, repito igual, aqui eu já começo a resolver. 5 mais 3 é quanto? 8. Sobre quanto? 5. Fiz a primeira parte. Vou fazer aqui também só para poder vocês entender, ó. Quem é x mais y? É 4. Sobre quem? Que está aqui agora? Y igual 5 mais 3. Resolvo normal, 8. Sobre o quê? Sobre 3. Agora eu tenho duas resoluções. Eu tenho o do 1 e tenho o do 2. Eu quero achar o valor de x e quero achar o valor de y. Vamos fazer primeiramente todo o valor de x. O que eu faço em uma proporção dessa? Numa razão, podemos dizer. Eu vou simplesmente multiplicar
eles intercalados, multiplico intercalados, mas existe uma etapa para essa forma. O que eu preciso fazer? Eu sempre tenho que estar preocupado onde está a letra, então eu vou botar 8 vezes x, aonde tem o x aqui, a gente não está vendo, mas tem 1, então 8 vezes 1 igual a 8, x eu repito ele, porque se a mesma coisa tiver x aqui eu tinha que repetir, igual, sempre repito. Agora eu vou fazer o inverso, 4 vezes 5, 20, certo? Vou resolver isso aqui primeiro, depois a gente passa para cá fazendo a mesma coisa. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um número colado com uma letra, que ele colado aqui, ele me representa uma multiplicação. Então o que eu quero fazer? Eu quero tirar ele daqui, eu quero jogar ele para o lado do igual. Quando eu mudo uma multiplicação, se a multiplicação se torna uma divisão, se a divisão se torna uma multiplicação. Então o normal aqui vai ser, eu vou repetir o x, repito o igual, repito o 20, sempre vai ser isso. Quando eu tiro esse número daqui, ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, é operação inversa, então vai ser dividindo. Esse traço aqui, ó, está me dizendo que eu estou dividindo esse número. Então já tenho outra etapa, eu tenho x, que é igual a 20 sobre 8. Aí o que eu faço primeiro? Eu tenho que analisar. Tem como eu dividir 20 por 8? Se fosse 20 por 10, já botava o resultado igualzinho, x igual a 20. Só que 20 por 8 eu não posso resolver. Mas existe a outra questão, que é simplificar. Isso, a matemática me dá esse direito de eu simplificar isso, não diminuir ele. Então, se eu botar ele aqui, ó, dividido por 2, eu vou pegar 20 dividido por 2, não é? Ele automaticamente ele vai dar 20 por 2, quanto que dá? Eu estou lembrando, não estou enganando vocês não, tá? Daria 10, e 8 por 2 daria 4. Só que 10 e 4 eu ainda vou ter como simplificar. Então o que eu procuro fazer? Eu simplifico a partir de um número que eu tenho noção que tem condição. Então eu vi que 2 ainda vou ter que fazer de novo, então eu já vou botar 4 direto. Se você não conseguir fazer isso, vocês começam com 2, mas eu já botei 4 direto. Então vem 20 dividido por 4, o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando esse número. A matemática me dá esse direito. 20 por 4 vai ser igual a 5. 8 por 4 vai ser igual a 2. Já estou em etapa com o primeiro resultado, que a princípio seria x é 5 sobre 2, certo? Aguarda um pouquinho aí. Agora vamos para a segunda etapa aqui que nós começamos. A mesma coisa aqui, ó. Em vez de ser x, agora já é y. Então, 8 vezes y é igual. 8 vezes y, tá aqui. Repito igual, multiplico ao inverso. 4 vezes 3, sempre vai ser assim, ó. Começando pela letra. 4 vezes 3 são igual a 12. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer. Deixo o y sozinho, repito o número 12, tenho aqui uma multiplicação. Quando eu passo esse 8 para o outro lado, ele se torna uma divisão. Então vai ficar 12 sobre 8, certo? A mesma coisa aqui, eu vou ter que chegar a uma conclusão aqui, ó. 12 dividido por 8, eu posso fazer direto? Não posso. Então, eu vou simplificar esse número, certo? Vou simplificar. Se eu simplificar ele, eu vou fazer da outra etapa aqui para você ver por que eu fiz por 4. Aqui eu vou fazer de 2 etapas, ó. Vou simplificar por 2, certo? Por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? Vocês viram que aqui eu fiz por 2, ia dar o mesmo resultado. Ia ficar um número par que eu tinha condição de simplificar. Por isso que eu já fiz por 4 aqui direto. Então eu vou fazer agora por 2, para eu diminuir esse número o máximo que eu posso fazer essa divisão. 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. E 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Então o que eu tenho aqui? Me diz que y é igual a 3 sobre 2. Automaticamente, isso aqui aparentemente já está resolvido. Eu já resolvi isso. Só que se eu analisar direitinho, se eu pegar essa conta aqui, ó, olha como é que eu faço. 5
dividido por 2, o que eu vou fazer? Ó, 5 por 2 vai ser igual a 2, está dividindo, ó, o traço é divisão. 5 por 2 vai ser igual a 2, 2 vezes 2, 4, para 5 vai dar 1, 1 por 2 pode? Não. Então o que eu faço? Coloco uma vírgula e acrescento um zero. 10 por 2 vai ser igual a 5, que 5 vezes 2, 10, 0. Terminei. Então, eu cheguei à conclusão aqui, ó, que x é igual a 2,5. E Pretinha começou a perturbar aqui agora. Estava quietinha ela. Começou a me perturbar agora. Pode? Vamos agora. Já achamos o valor de x. 2,5. Vocês entenderam por quê? Porque 5 sobre 2, quando eu dividir esse número, ele vai finalizar aqui com zero. Se desse uma dízima periódica, 5, 5, 5, eu não preciso fazer, vai prevalecer. Mas como resolveu certinho, vai prevalecer esse. Vamos para cá? A mesma coisa aqui, ó. 3 dividido por 2. Certo? Calculador é mole. Tem que ir no papel aqui para fazer na mão, que aí a cabeça começa a funcionar. 3 por 2 vai ser igual a 1. 1 vezes 2, 2 para 3 vai ser 1. Certo? 1 por 2 pode? Não. O que eu faço? Vírgula, acrescento um zero. 10 sobre 2 vai ser 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, achei o valor de y, que é igual a 1,5. Aí pergunto a vocês, o que está falando no meu enunciado aqui, ó? Esse enunciado, que eu comecei a fazer ele está me dizendo que x mais y, o resultado dele é igual a 4. Então, o que eu faço? A prova real, para saber se está certo, eu tenho que somar x mais y e tem que dar esse resultado. Vamos fazer? Então, ó, x é 2,5 sobre y, 1 mais 5. Não está falando que x mais y é igual a 4? Então, vou botar aqui, ó, mais. O que eu faço? 5 mais 5, 10. Vão 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Vírgula. Só que eu tenho uma vírgula, depois eu tenho zero. Quando eu tenho zero, essa vírgula morre. Automaticamente, qual é o meu resultado aqui de x mais y? Só que me bateu certinho, ó. 4. Se vocês seguirem essa fórmula com calma, detalhado, como eu falei, decorando a fórmula, não existe outro meio. Isso aqui eu tenho que decorar. Eu tenho que decorar. Que é, primeira parte, x mais y sobre x. 5 mais 3 sobre 5. Aqui a mesma coisa. Repito de novo. Mais um que é o 2. X mais y, aí eu inverto. Eu não fiz tudo com de cima, agora é com de baixo. Sobre y. Aqui 5 mais 3 sobre 3. Faço entre eles. Chegou nessa fase, é a fase que eu vou ter que botar esse número para o lado de cá, ele vai se tornar divisão. Lembrando sempre, se fosse um número inteiro aqui eu já dividia, já sairia um valor certo, mas como não é, eu tenho que simplificar. E aqui chegou-se a esse valor, eu tive condição de dividir e cheguei a essa conclusão. Então esse é o primeiro. A primeira fórmula é quando a letra está em cima e a letra embaixo, ok? Muito obrigado.